Efésios 5, verso 14. Só o verso 14 para a gente como base. Diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós agradecemos pela porção da palavra que o Senhor tem nos dado, semana após semana. Obrigado por nos comunicar aquilo que vem da parte do Senhor. Nós te pedimos graça, Senhor, para ouvir da palavra, para receber da palavra, para tomar dela para nossas vidas. Ministra sobre nós, Senhor. Fala conosco, nos ensina, nos guia, nos direciona, opera sobre as nossas vidas através da Tua palavra. Cremos no poder do Evangelho, cremos no poder da palavra. Senhor, nós pedimos isso em Teu nome e Te agradecemos. Amém. Bom, nesse ano, 2016, eu creio que Deus tem despertado em mim um anseio e um encargo específico. Buscar e pregar sobre despertamento espiritual. A gente aqui mesmo teve a oportunidade de falar sobre isso. E esse texto que nós lemos, muitos estudiosos acreditam ser o trecho de um hino cristão do primeiro século. E como vocês podem perceber, esse hino falava exatamente sobre isso. Ele diz aí, desperta. Era um hino que falava sobre despertamento. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Para muitos isso era o que eles cantavam, pelo menos um trecho de um hino que se cantava lá no início da igreja, no primeiro século. Bom, na minha opinião, diante dos olhos do Senhor, para todos nós, certamente é tempo de se despertar, é tempo de se levantar, é tempo de ser iluminado por Cristo. Vivemos um tempo para estas coisas, para despertamento, para se levantar e para ser iluminado pelo Senhor. Bom, no estudo de hoje, nós vamos rever um texto que é conhecido de nós, já vimos aqui outras vezes, mas que traz 4 áreas fundamentais que são envolvidas pelo despertamento espiritual. Há 4 áreas fundamentais na vida de um homem, de um ser humano, que são envolvidas quando há um despertamento espiritual. Ou seja, quando há esse despertar, esse levantar, esse iluminar de Cristo. Então, irmãos, vamos lá, sem demora, me acompanhe, por favor. Agora, capítulo 5 de Efésios, verso 15 e verso 16. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Primeira área, irmãos, fundamental, abrangida pelo despertar de Cristo, é sem dúvida o quê? O nosso caminhar, o nosso andar. Paulo diz aí, portanto, vede prudentemente como andais. Irmãos, a questão essencial aqui é a seguinte, ouçam isso. Segundo a palavra de Deus, quando há um despertamento, porque o texto fala sobre despertamento, ele começa a falar sobre despertamento, ele fala, desperta-te, tu que dormes, levanta, para que Cristo te ilumine. Quando há um despertamento espiritual sobre as nossas vidas, nós passamos a ver e a olhar de maneira prudente, cautelosa, o que, irmãos? Como andamos. Ou seja, a maneira como temos andado. Em outras palavras, aqui é como se Paulo dissesse assim, irmãos, vede, olhai, notai, com prudência, como tem andado. Como você tem andado. Pergunto, de que maneira alguém despertado por Cristo, levantado por Cristo, iluminado por Cristo, deve andar, deveria andar? Dentro da ótica de um despertamento espiritual, como alguém deve então andar?
Segundo a palavra do Senhor, irmãos, quando alguém é iluminado por Cristo, esse indivíduo deve andar não mais, como diz aí a palavra, como nécios. O que é nécios, irmãos? Como alguém sem conhecimento, como alguém na ignorância. Pelo contrário, deve-se andar como sábios. Como os sábios. Irmãos, aqui uma questão fundamental dentro do despertar, dentro do levantar, dentro do iluminar de Cristo. Despertamento espiritual, vejam bem, segundo a ótica da palavra de Deus, traz ao homem uma mudança radical em seus caminhos, em seu andar, tirando o homem de um caminho de ignorância, de uma vida nécia, para um viver em um andar o quê? Sábio. Despertamento espiritual tira o homem do caminho da ignorância, tira o homem do caminho nécio, para onde? Para um caminho como sábio. Se falamos de verdadeiramente despertamento espiritual, de um real despertar, de um iluminar de Cristo, nós estamos falando do homem mudando a maneira como ele anda, mudando o modo como ele caminha. Ele já não deve mais andar como nécios, mas como sábios. Bom, agora pense, o que é esse viver, esse andar sábio, como sábio? A resposta vem aí no verso 15 e 16, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Aí ele fala assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é então esse viver, este andar como sábio, irmãos? Segundo a perspectiva, dentro do contexto desse texto, eu creio que não se resume a isso, mas dentro da ótica desse texto, desta palavra, em resumo, um viver sábio, um andar sábio é andar o quê? Remindo o tempo. Ou seja, é um andar recuperando, irmãos, redimindo, resgatando o tempo, porque remir significa recuperar, significa resgatar, redimir o tempo. E isso por uma razão bem definida. Por que disso? Diz a palavra aí, porque os dias são maus. Por que devemos andar como sábios, remindo o tempo? Porque os dias são maus. Não temos tempo a perder. Em outras palavras, não há tempo para se perder, porque os dias são maus. Vamos pensar um pouco mais sobre isso, irmãos. O que seria exatamente esse viver, esse andar remindo, recuperando, redimindo o tempo? Eu penso o seguinte: andar redimindo o tempo é um viver, irmãos, prudente, sábio, em meio a dias maus, porque tudo isso está dentro do contexto, né? Um prudente, sábio, em meio a dias maus, a ponto do quê? De não se desperdiçar o tempo que se vive. Pelo contrário, é viver recuperando, resgatando o tempo que se perde. Remindo o tempo, diz a palavra, recuperando o tempo, resgatando o tempo. Olha a expressão usada no texto. Não só, irmãos, devemos aproveitar, devemos resgatar o tempo que se perde. Em outras palavras, irmãos, é viver, andar, aproveitando o tempo que se vive dentro da ótica de Deus, da melhor maneira possível, mesmo em dias maus. É viver, andar, tendo o tempo na ótica de Deus realmente muito bem utilizado, embora sendo dias maus. Interessante, irmãos, essa questão, vocês não acham? Despertamento espiritual faz-nos olhar para a nossa vida, para o nosso viver, para o nosso caminhar, e nos leva a viver sabiamente, prudentemente, tendo o tempo sendo realmente aproveitado aos olhos de Deus.
E eu digo aqui aos olhos de Deus, por quê? Porque esse aproveitado pode ter um entendimento equivocado. Eu aproveito o tempo da minha vida. Eu não desperdiço o tempo da minha vida. Esse aproveitado, irmãos, pode ser para nós muitas coisas na nossa cabeça, mas não necessariamente aquelas que Deus está considerando. Remir o tempo, por exemplo, não é um viver absolutamente entregue ao trabalho. Trabalho, 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 só trabalho. Eu não perco tempo, eu trabalho, 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 trabalho. Nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre despertamento espiritual. Nós estamos falando sobre se despertar, se levantar, se iluminar em Cristo. Trabalhar, 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 isso tem um nome e não é nada espiritual. Alguns chamam de workaholic. Ou seja, irmãos, aos olhos de Deus, temos que aprender, diante da ótica dele, o que é viver de maneira sábia, sem perder o tempo na ótica do Senhor. Aproveitando o tempo, resgatando o tempo, se utilizando do tempo da nossa vida de maneira bem utilizada, mas não na nossa perspectiva, na perspectiva de Deus. Viver como sábios e não como nécios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A gente tem que estar atento a isso. Muito atento a isso. E despertamento espiritual, irmãos, envolve essa área. Se nós falamos sobre despertamento espiritual, necessariamente Deus vai fazer algo sobre isso nas nossas vidas. Temos que aprender a viver como os sábios e não como nécios. Bom, temos outras questões para avaliar. Olha só agora o verso 17. Efésios 5:17. Diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Segunda área fundamental, irmãos, abrangida pelo levantar de Cristo, é a nossa compreensão em relação à vontade de Deus. A palavra aqui diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Questão crucial, irmãos, falando sobre despertamento espiritual. Segundo a palavra de Deus, quando há um despertamento espiritual sobre as nossas vidas, buscamos o quê? Compreender qual é a vontade de Deus. Em outras palavras, passamos, irmãos, a ter uma compreensão em nós segundo o quê? A vontade de Deus. Em resumo, compreendemos segundo Deus. Paulo, irmãos, aqui nessa questão, com certeza ele certamente faz referência à sabedoria de Deus e mistério, à mente de Cristo. Isso está relacionado exatamente à mente de Cristo, a ter e a viver com a mente de Cristo. Para entender melhor, vale a pena a gente olhar um outro texto da palavra, rapidamente. Olha só isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 6 a 10. Mantém Efésios aí, mas abre comigo lá. 1 Coríntios 2, versos 6 a 10. Diz assim: olha o que Paulo fala. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Lá Efésios fala sobre o viver como sábios. Aqui ele fala sobre expor sabedoria entre os experimentados.
Aí ele continua, fala assim: não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Vou resumir esse texto, irmãos. Olha só. Em resumo, a palavra aqui nos mostra que o conhecimento, a sabedoria de Deus, definitivamente não é a sabedoria do mundo, não é a sabedoria deste século, ou mesmo dos poderosos. Que para Deus, detalhe, se reduzem ao quê? A nada. Diz aí o verso 6, a sabedoria deste século e a dos poderosos desta época se reduzem a nada, isso aos olhos de Deus. Não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. Bom, olha só, a sabedoria de Deus, irmãos, né? A sabedoria do Senhor, Paulo aqui fala que ela é em mistério. Falamos no verso 7, ele fala assim, a sabedoria de Deus em mistério. Por que isso? Porque a sabedoria de Deus é em mistério. Por quê? Há uma razão disso ser assim. Por que a sabedoria de Deus é em mistério? Porque, irmãos, é uma sabedoria revelada, ensinada pelo Espírito que vem de Deus e que todas as coisas perscruta. Aí no verso 10, ele diz, Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Mais adiante, ainda nesse capítulo de Coríntios, 1 Coríntios, Paulo fala sobre o Espírito nos ensinando coisas espirituais com coisas espirituais ao homem espiritual, pois o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura. 1 Coríntios capítulo 2, ele traz isso detalhado, irmãos. Vale a pena depois vocês olharem em casa esse capítulo. Mas o fato aqui é o seguinte, a questão aqui é a seguinte, quando Deus desperta, levanta, ilumina um homem, quando há despertamento espiritual no homem, numa pessoa, esta pessoa passa a compreender através do que, irmãos? De Deus. Porque falamos sobre sabedoria de Deus, expomos sabedoria entre os experimentados, diz Paulo. Irmãos, quando há despertamento espiritual, o homem passa a compreender através da mente do Espírito, através da revelação do Espírito, através daquilo que o Espírito ensina, das coisas espirituais ensinadas pelo Espírito ao homem espiritual. Irmãos, ou seja, o homem passa a compreender segundo a vontade de Deus, segundo a sua própria sabedoria, segundo o seu próprio Espírito. O texto lá de Coríntios chega a falar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eis a condição do homem natural. O homem não vê, o homem não ouve, o homem não enxerga, o coração dele não sabe. Essa é a condição natural do homem. Essa é a condição natural de todos nós. Mas quando há o despertamento espiritual, aí que acontece isso.
Deus nolo revelou pelo Espírito. Vocês conseguem entender isso? Irmãos, nós precisamos ser despertados, levantados, iluminados por Cristo para compreender a vontade de Deus. Se quisermos avaliar a vontade de Deus única e exclusivamente na sabedoria humana, sabe quando encontramos a vontade de Deus? Nunca. Nunca. Por quê? Porque a sabedoria de Deus em mistérios. Quer conhecer, compreender a vontade de Deus? Precisa de despertamento espiritual. Precisa ser iluminado por Cristo. Precisa de revelação do Espírito. Porque são coisas espirituais com coisas espirituais para o homem espiritual. Porque o homem natural, segundo a palavra, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Todos nós, irmãos, estamos dentro desse contexto. Que geralmente quando a gente fala sobre o homem natural, a gente está pensando no ímpio lá. Ah, o ímpio não aceita as coisas de Deus. Mas, irmãos, quanto de nós é homem espiritual realmente? Basta olhar para a vontade de Deus. Compreendemos a vontade de Deus plenamente? Se compreende a vontade de Deus, porque Efésios diz, desperta, levanta, Cristo te iluminará. E depois ele fala, procurai compreender a vontade de Deus. Despertamento espiritual é o homem compreendendo a vontade de Deus. É a compreensão humana segundo a vontade de Deus. Entende essas coisas, irmãos? Amém. Então vamos lá, vamos continuar. Tem mais. Efésios 5, verso 18 ao verso 20, diz mais assim: E não vos embriagais com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira área fundamental, irmãos, abrangida pelo iluminar de Cristo. Qual é? É o preenchimento do nosso interior. Preenchimento do nosso interior. Observe com atenção, Paulo diz aqui, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, preenchei-vos, sejam cheios, preenchidos do quê? Do Espírito. Assunto primordial, irmãos, agora é esse. Segundo a palavra de Deus, quando há um despertamento espiritual sobre as nossas vidas, o homem passa a ser cheio no seu interior, no seu coração, não mais de embriaguez, não mais das coisas desse mundo, não mais daquilo que traz dissolução, imoralidade, mas sim pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. A palavra fala, não vos embriagueis, não sejam cheios, porque embriaguez, irmãos, é você estar cheio do quê? De bebida, né? De cachaça, pinga, álcool, vinho. Não vos embriagueis, onde há dissolução, mas pelo contrário, ao invés de ser cheio disso, é como se ele estivesse falando assim, sejam cheios do quê? Irmãos, não sei se vocês conseguem notar, mas há uma transformação aqui nesse texto. Esse texto fala sobre uma transformação.
que acontece aonde? No interior. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. De que maneira? Verso 19 e 20. Falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, em nome de Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando há um despertamento espiritual no homem, a palavra nos mostra que há uma grande transformação ocorrendo no interior do homem. Por quê? Porque o interior do homem, que era cheio de embriaguez, olha só, passa a ser cheio do quê? Do Espírito. O interior do homem, que era cheio de imoralidade, de dissolução, de perversão, passa a se voltar e se inclinar totalmente ao Senhor, a ponto deste homem falar, entoar, louvar de coração ao Senhor. O texto fala sobre coração, o texto fala sobre ser cheio, e depois ele fala sobre coração. Ou seja, irmãos, em outras palavras, o interior do homem agora está repleto, totalmente o quê? Voltado ao Senhor, de coração, do mais profundo do seu interior, do seu ser, diz a palavra. Esse homem entoa, louva, agradece, ações de graça ao Senhor. Irmãos, se falamos de despertamento espiritual, precisamos voltar a ser pessoas que falam, pessoas que entoam, que louvam de coração ao Senhor. Pessoas que são cheias do quê? Do Espírito. Sem dúvida isso é despertamento espiritual. Ser cheio do Espírito. Ter o interior tomado, voltado plenamente ao Senhor. Tudo que se fala, tudo que se faz é de coração ao Senhor. Vocês entendem isso, irmãos? Vocês entendem a importância disso? Certamente, se a gente fala sobre despertamento espiritual, certamente Deus estará tocando o nosso interior, nosso coração. Não há como falar sobre despertamento espiritual sem falar do coração. Assim como sem falar como se anda, né? Assim como falar sobre ser sábio, vida sábia. Bom, irmãos, Efésios 5:21 ainda diz mais assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quarta e última área fundamental abrangida por um despertar de Cristo, irmão. Qual é? A nossa relação com quem? Com o outro. Com o próximo. Paulo aqui, de maneira muito simples, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros. Aonde? No temor de Cristo. O assunto aqui é o seguinte, irmãos. Quando há um despertamento espiritual sobre as nossas vidas, o homem passa a ver, o homem passa a se relacionar com o outro aonde? No temor de Cristo. A ponto do quê? A ponto de sujeitar-se uns aos outros. Ou seja, a relação entre um e o outro também sofre uma transformação. E precisa disso, hein? E eu falo aqui o seguinte: nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, irmãos, transformação, despertamento espiritual, uns aos outros no temor de Cristo, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Quando o homem é despertado por Deus, irmão, entre um e o outro há o temor do Senhor.
Entre um e o outro, a sujeição no Senhor, que na minha opinião se traduz em quê? Em respeito, em humildade, em amor, fidelidade. Humildade. Como que você se sujeita um ao outro se não houver humildade? Se não houver respeito? Se não houver fidelidade? Se não houver amor? Em outras palavras, irmãos, pensando em despertamento espiritual, entre um e o outro, sabe o que está? O Senhor. Entre um e o outro está, sabe quem? Cristo. Entre um e o outro se encontram, se acham. Sabe quando um e o outro se encontram, se acham verdadeiramente? Sabe? Nos nossos relacionamentos, irmãos. Sabe quando se acertam um e o outro? Quando eles se acham, quando juntos eles se veem aonde? No temor de Cristo. Sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Despertamento espiritual envolve, sim, nossa relação com o outro, com o próximo. Com o próximo. E Cristo, né? Cristo precisa estar entre um e o outro, entre um e o próximo. Por quê? Porque é Cristo que realmente une, traz paz, traz harmonia e real comunhão. Somente no temor de Cristo, em Cristo, há real comunhão. Irmãos, precisamos ou não precisamos de despertamento espiritual? Precisamos ou não precisamos ser despertados, levantados, iluminados por Cristo? O Senhor nos ajude, o Senhor tenha misericórdia de nós, nos desperte, o Senhor tenha graça sobre as nossas vidas, nos levante, que o Senhor nos ilumine em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós agradecemos pela palavra do Senhor, porque ela é luz, ela ilumina, ela desperta, ela levanta as nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, por se compadecer de nós e falar conosco. Nós reconhecemos nossa total necessidade de sermos despertados pelo Senhor, espiritualmente. Ó Cristo, ilumina as nossas vidas, faça nova todas as coisas, tem misericórdia de nós. Nós te pedimos isso, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Sê conosco, sê no nosso individual, sê na nossa casa, na nossa família, seja no corporativo, na relação uns com os outros, sê conosco, nos despertando para a Sua vontade, para o Seu querer, para a Tua sabedoria, para a Tua palavra, para a Tua voz, para a comunhão contigo, para o andar contigo, Senhor, em nome do Senhor, para a glória do Teu nome, desperta-nos, levanta-nos, ilumina-nos. Nós te pedimos em Teu nome e para a glória do Teu nome. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por esse culto, obrigado pela vida de cada irmão presente. Sê como os irmãos que não estiveram aqui, Senhor, os irmãos que estão doentes, os irmãos que estão machucados, viajando. Sê com cada um dos irmãos presente e dos que não estão presentes. Abençoa agora o nosso tempo de comunhão, essa hora de comunhão. Que seja um tempo também gracioso na Tua presença. E que o Senhor continue a falar conosco. Pedimos isso e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.